Por meses, o irmão mandava fotos e vídeos dizendo: Mãe está bem, relaxa. Ela acreditou, até que um dia resolveu fazer uma visita surpresa. Quando abriu a porta e viu a mãe sentada no chão, magra, tremendo, segurando um pedaço de pão velho, o mundo dela desabou. Mas quando descobriu a verdade sobre o que o irmão vinha fazendo e onde estava indo todo aquele dinheiro, o choque foi devastador. Mariana Costa Ferreira acordou às 5h40 da manhã daquela terça-feira, com o telefone vibrando insistentemente no criado mudo. Ainda zonza de sono, estendeu a mão no escuro do quarto e atendeu sem olhar quem era. A voz do irmão, Rodrigo, soou do outro lado com aquela familiaridade forçada que ela havia aprendido a reconhecer, mas ainda não conseguia nomear. Mari, desculpa ligar cedo assim, ele disse, com tom controlado demais para ser natural. É sobre a mãe. Ela teve uma quedinha ontem à noite na casa de repouso. Nada grave, só um escorregão no banheiro. O coração de Mariana disparou instantaneamente. Sentou-se na cama, acendendo o abajur com mãos trêmulas. Como assim uma queda? Ela se machucou? Quebrou alguma coisa? Não, calma. Rodrigo respondeu rápido demais. A Amanda já checou tudo. Nem roxo ficou. A mãe está descansando agora. Tomou um calmante leve. Olha, nem precisa você largar o plantão e vir correndo. Seria um desperdício você dirigir 5 horas à toa. Mariana segurou o telefone com mais força. Rodrigo, eu sou enfermeira. Deixa eu julgar se precisa ou não. Eu sei. Havia impaciência na voz dele agora. Mas olha, a Amanda disse que está tudo sob controle. Você não confia na equipe de lá? Foi você mesma que escolheu a casa de repouso. Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de preocupação. Eu quero falar com a Amanda. Claro, ela vai te ligar daqui a pouco. Olha, preciso desligar, tenho reunião às 7. Qualquer coisa a gente se fala. E desligou antes que ela pudesse responder. Mariana ficou sentada na penumbra do quarto, o telefone ainda na mão, sentindo aquela sensação estranha no estômago. Não era a primeira vez que Rodrigo demonstrava essa pressa em encerrar conversas sobre a mãe. Nos últimos 2 meses, desde que Elvira Costa havia sofrido um AVC leve e precisado ser transferida para a casa de repouso Vale Sereno, em Maringá, o irmão parecia sempre apressado, sempre com reunião importante ou compromisso inadiável. 15 minutos depois, enquanto Mariana preparava café na cozinha pequena de seu apartamento em Curitiba, o telefone tocou novamente. Amanda Silveira, a diretora da casa de repouso, tinha aquela voz suave e profissional que Mariana conhecia bem de suas próprias interações com familiares de pacientes. Mariana, bom dia. Falei com seu irmão e ele me pediu para tranquilizá-la sobre Dona Elvira. Como ela está? O que aconteceu exatamente? Foi uma queda simples no banheiro durante a madrugada. Amanda explicou com calma estudada. Nossa auxiliar de plantão estava próxima e ajudou imediatamente. Fizemos todos os procedimentos de avaliação. Nenhuma fratura, nenhum hematoma significativo. Ela está estável e descansando. Mariana passou a mão pelo cabelo, tentando decidir se deveria confiar naquela avaliação. Ela está consciente? Conversando normalmente? Sim, perfeitamente lúcida. Tomou o café da manhã e agora está dormindo. Mariana, eu entendo sua preocupação, mas garanto que se houvesse necessidade de você vir, eu mesma ligaria. Havia sinceridade naquela voz. Ou parecia haver. Mariana era boa em ler pessoas. Tinha passado 20 anos cuidando de pacientes e lidando com familiares em pânico. Amanda soava genuinamente tranquila. Está bem, ela cedeu finalmente. Mas qualquer mudança, qualquer coisa, você me liga imediatamente. Pode deixar. Tenha um bom plantão. Mariana desligou e ficou olhando pela janela da cozinha. O sol começava a nascer sobre os prédios de Curitiba, tingindo o céu de tons alaranjados. Ela pensou na mãe, naquela mulher pequena e forte que sempre fora o centro da família. Elvira Costa havia criado 2 filhos praticamente sozinha, depois que o marido morreu de câncer 15 anos atrás.
Trabalhou como costureira autônoma a vida inteira, economizando cada centavo para garantir que os filhos estudassem. A casa antiga da família em Maringá, onde Mariana e Rodrigo haviam crescido, era simples, mas sólida. 3 quartos, um quintal com jabuticabeira e a sala onde a máquina de costura da mãe funcionava tarde da noite. Elvira nunca quis vender aquela casa, mesmo depois de ficar viúva. Dizia que cada canto tinha memórias, que as paredes guardavam risadas e lágrimas de décadas de vida verdadeira. Mas Rodrigo vinha insistindo. Nos últimos 6 meses, desde que a mãe entrara na casa de repouso, ele mencionava a venda da casa com frequência cada vez maior. A mãe não vai mais morar lá, Mari. Não faz sentido manter. A casa vale quase R$500 mil. A gente podia dividir e investir. Mariana sempre resistia, dizendo que deveriam esperar a mãe se recuperar e decidir por si mesma. Ela tomou o café rapidamente, trocou de roupa e saiu para o plantão no hospital. Durante todo o dia, entre curativos, medicações e anotações de prontuário, Mariana pensou na mãe. Não conseguia se livrar daquela sensação incômoda, como uma pedra no estômago que não dissolvia. Às 3 da tarde, durante a pausa para o lanche, ela ligou para a casa de repouso. Amanda não estava e a recepcionista foi vaga. Dona Elvira está descansando, sim, está tudo bem. Mas não ofereceu mais detalhes, não passou a ligação para o quarto. Mariana insistiu em falar com alguma enfermeira, mas disseram que todas estavam ocupadas no momento. Algo estava errado. Ela sabia. Tinha aquele instinto afiado de enfermeira que percebia mentiras e evasivas. 2 dias se passaram. Quinta-feira de manhã, Mariana estava trocando de plantão quando seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Fernanda Lima, a auxiliar de enfermagem que cuidava especialmente de Elvira na casa de repouso. Fernanda tinha 52 anos, era mãe de 3 filhos e tratava os idosos com carinho maternal que impressionava. Mariana confiava nela completamente, mas a mensagem não era de texto, era áudio. Mariana colocou o fone de ouvido e apertou play enquanto caminhava pelo corredor do hospital. A voz de Fernanda veio em sussurro urgente, quase inaudível. Mariana, pelo amor de Deus, vem aqui urgente. As coisas não estão como seu irmão falou. A dona Elvira, ela não está bem. Mas eu não posso falar mais, tem gente vigiando a gente aqui. Por favor, vem logo. O coração de Mariana quase parou. Ela tentou abrir a mensagem novamente, mas tinha sido apagada. Sumiu do aplicativo como se nunca tivesse existido. As mãos dela tremeram. Fernanda não era de alarmismos, não era de mandar mensagens misteriosas. E aquele tom de voz, aquele medo. Mariana conhecia medo. Tinha visto medo nos olhos de pacientes terminais, de familiares recebendo diagnósticos devastadores. Fernanda estava apavorada. Sem pensar 2 vezes, Mariana foi diretamente à supervisão de enfermagem e pediu dispensa emergencial. Problema familiar grave. Preciso viajar agora. Sua supervisora, conhecendo sua dedicação e responsabilidade, não questionou e liberou imediatamente. Mariana correu para casa, jogou roupas em uma mochila, pegou o carro e saiu de Curitiba às 10 da manhã. A viagem para Maringá levaria 5 horas pela BR-376. 5 horas que pareciam uma eternidade. Enquanto dirigia, ultrapassando caminhões na estrada, as mãos suadas no volante, ela não conseguia parar de pensar na mãe. Lembrou do colar de pérolas simples que Elvira nunca tirava do pescoço. Era um presente do pai na lua de mel em Camboriú, comprado em uma lojinha de artesanato, 50 anos atrás. As pérolas eram pequenas, irregulares, algumas até amareladas pelo tempo. Mas para Elvira, aquele colar valia mais que qualquer joia cara. Esse colar vale mais que herança, a mãe costumava dizer, tocando as pérolas com carinho.
porque representa 50 anos de amor verdadeiro, amor que cuidou, que sustentou, que ficou. Teu pai me deu isso quando a gente não tinha nada, e é a coisa mais preciosa que possuo. Mariana apertou o acelerador. O velocímetro passou de 120 km/h. Ela não ligava para multas naquele momento. Rodrigo tinha ligado ontem à noite, novamente com aquela voz controlada. A mãe está bem, Mari. Para de se preocupar tanto. A Amanda disse que ela até ganhou peso. Mentira. Mariana sabia que era mentira agora. Tudo naquela voz era falso. O sol estava alto no céu quando ela atravessou Ponta Grossa. Faltavam ainda 3 horas. 3 horas eternas. Mariana pensou no irmão. Rodrigo sempre fora ambicioso. Formado em administração, trabalhava em uma empresa de médio porte em Maringá. Ganhava bem, mas vivia reclamando que merecia mais. Casou-se e divorciou-se 2 vezes. Não tinha filhos. E nos últimos anos tinha se tornado diferente. Mais frio, mais calculista. Especialmente depois que descobriu que a casa antiga da família, por estar em uma área valorizada de Maringá, valia muito mais do que imaginavam. Quase R$500 mil, Mari. Ele tinha dito 6 meses atrás, mostrando a avaliação de um corretor. A gente vende, divide e cada um monta sua vida. A mãe não precisa mais daquele casarão velho, mas não era casarão. Era uma casa simples de 3 quartos. E a mãe amava cada tijolo daquela construção. Mariana parou apenas uma vez para abastecer e ir ao banheiro. Comprou um café no posto e continuou dirigindo, ignorando a fadiga que começava a pesar nas pálpebras. Chegou em Maringá às 3h15 da tarde. A casa de repouso Vale Sereno ficava em um bairro tranquilo, cercada por árvores. Era um prédio branco de 2 andares, com jardins bem cuidados. Parecia perfeito de fora, mas Mariana tinha aprendido que aparências escondiam muitos horrores. Ela estacionou rapidamente e atravessou o portão. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelos loiros presos em rabo de cavalo, levantou os olhos com surpresa ao vê-la. Mariana, não sabia que você viria hoje? Visita surpresa. Mariana respondeu secamente. Onde está minha mãe? No quarto dela, no 2º andar, mas a Amanda... Mariana não esperou. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, coração trovejando no peito. O corredor do 2º andar era silencioso, com portas fechadas de cada lado. Ela conhecia o caminho. Quarto 207. Bateu na porta levemente e girou a maçaneta sem esperar resposta. A porta se abriu. E o mundo de Mariana desmoronou. Elvira Costa estava sentada no chão ao lado da cama, encostada na parede. Magra. Assustadoramente magra. Os ossos da clavícula projetavam-se sob a camisola suja. O cabelo, sempre tão bem penteado, estava emaranhado e sujo. Ela segurava nas mãos trêmulas um pedaço de pão velho, mastigando devagar com olhos vazios. Mãe? A voz de Mariana saiu como um sussurro estrangulado. Elvira levantou os olhos lentamente. Levou alguns segundos para reconhecer a filha. Quando reconheceu, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Mari, você veio? Mariana atravessou o quarto em 2 passos e se ajoelhou ao lado da mãe. Segurou aquelas mãos frias e ossudas. Meu Deus, mãe, o que fizeram com você? Eu não sei mais. Elvira começou a chorar convulsivamente. Rodrigo disse, ele disse que eu precisava ficar quietinha, que eu estava causando problemas. Mariana abraçou a mãe, sentindo cada osso sob a pele. Elvira não devia pesar mais de 40 quilos. 2 meses atrás, quando entrou na casa de repouso, pesava 65. Está tudo bem agora, mãe. Eu estou aqui. Vou te tirar daqui. Nesse momento, a porta se abriu bruscamente. Amanda entrou no quarto com o rosto pálido. Mariana, eu posso explicar. Explicar o quê?
Mariana levantou-se, fúria ardendo em seus olhos. Explicar por que minha mãe está esquelética, suja, comendo pão velho no chão. Amanda fechou a porta rapidamente, olhando para os lados nervosamente. Por favor, abaixa a voz. Eu não tinha escolha. Como assim não tinha escolha? Seu irmão, ele me pagou. A voz de Amanda era um sussurro desesperado agora. Me pagou para reduzir os cuidados com sua mãe, para servir refeições básicas, para ignorar os pedidos dela. Ele disse que era temporário, que era para a própria saúde mental dela, que ela estava ficando mimada demais e... Ele te pagou para torturar minha mãe? Mariana mal conseguia acreditar no que ouvia. Amanda fechou os olhos. Eu precisava do dinheiro. A casa de repouso está com dificuldades financeiras. Ele me pagou 50 mil reais. Disse que era só por 3 meses, até sua mãe concordar em vender a casa. A sala começou a girar. Mariana segurou na beira da cama para não cair. Meu irmão está torturando nossa mãe para forçá-la a vender a casa? Não é tortura. Amanda tentou se defender fracamente. É só redução de conforto. Ele me garantiu que não era nada ilegal. Redução de conforto? Mariana apontou para Elvira, que continuava sentada no chão tremendo. Olha para ela. Ela está morrendo de fome. Está traumatizada. Isso é, Amanda, tortura de idoso. Você pode ser presa por isso. O rosto de Amanda perdeu toda a cor. Eu não pensei... Não, você pensou. Você pensou no dinheiro, e meu irmão te pagou para destruir nossa mãe. Mariana pegou o celular. Estou ligando para a polícia. Não! Amanda segurou o braço dela. Por favor, deixa eu te mostrar uma coisa primeiro. Ela foi até o armário do quarto e tirou de trás uma pasta de documentos. Abriu com mãos trêmulas e mostrou para Mariana. Eram conversas de WhatsApp entre ela e Rodrigo. Dezenas de mensagens, instruções detalhadas. Reduza as porções pela metade. Ela precisa sentir desconforto, não prazer. Ignore os pedidos dela por banho. 2 vezes por semana é suficiente. Se ela reclamar muito, ameace transferi-la para uma instituição pública. Não deixe ela ligar para a Mari. Bloqueie o acesso ao telefone. Quando a Mari ligar, diga que está tudo perfeito. Mande fotos antigas. Mariana leu cada mensagem com o horror crescente. Tinha meses de conversas. Rodrigo não estava improvisando. Ele havia planejado tudo meticulosamente. Um plano cruel e deliberado para quebrar a vontade da mãe. E nas últimas mensagens, datadas de 2 semanas atrás, Amanda, ela ainda não cedeu. Precisa aumentar a pressão. Coloque ela em um quarto menor, sem janela. Sirva apenas pão e água por alguns dias. Rodrigo, isso é demais. Ela está muito fraca. Eu pago mais 10 mil. Só mais 2 semanas. Ela vai quebrar. Mariana sentiu bile subindo na garganta. Ele te pagou para fazer isso. Eu sei que errei. Amanda chorou agora. Deus, eu sei, mas eu precisava do dinheiro e ele me convenceu que era só pressão psicológica leve, que idosos às vezes precisam de amor duro para tomar decisões sensatas. Amor duro? Mariana estava gritando agora. Minha mãe está com hipotermia, desidratação severa e desnutrição avançada. Ela vai morrer se eu não tivesse vindo. Fernanda entrou correndo no quarto naquele momento ofegante. Mariana, graças a Deus você veio. Eu tentei te avisar, mas a Amanda me ameaçou de demissão se eu... Eu sei, Fernanda. Obrigada. Mariana segurou a mão da auxiliar com gratidão. Agora me ajuda a levar minha mãe para o hospital. Já. Mariana, espera. Amanda implorou. Você chamar a polícia agora. A casa de repouso vai fechar. Dezenas de idosos vão ficar sem lugar. Eu posso devolver o dinheiro. Posso cuidar da sua mãe gratuitamente pelo resto da vida. Você não vai mais encostar um dedo na minha mãe. A voz de Mariana era gelo. Fernanda, me ajuda. Juntas, elas levantaram Elvira do chão. A mulher mal conseguia ficar em pé. Mariana a enrolou em um cobertor limpo que Fernanda trouxe correndo. Vamos para o hospital, mãe. Você vai ficar bem. Eu prometo.
E o Rodrigo? Elvira sussurrou com voz fraca. Ele disse que se eu contasse para você, ia te machucar também. Disse que você podia perder o emprego, que ia inventar que você roubou medicamentos do hospital. Mariana sentiu fúria pura correr em suas veias. Ele não vai fazer nada, nunca mais. Eu vou garantir isso. Elas desceram as escadas com Elvira amparada entre as duas. A recepcionista levantou-se alarmada. O que está acontecendo? Estou tirando minha mãe daqui. Se alguém tentar me impedir, eu ligo para a polícia na mesma hora. Ninguém impediu. Mariana colocou a mãe no banco de trás do carro, com Fernanda ao lado para ampará-la. Antes de entrar no veículo, ela se virou para Amanda, que estava parada na porta da casa de repouso, com o rosto inundado de lágrimas. Você tem 24 horas para reunir todas as provas contra meu irmão. Todas as mensagens, todos os comprovantes de pagamento, tudo. E você vai testemunhar contra ele. Se não fizer isso, eu te processo junto com ele. Entendeu? Amanda acenou com a cabeça, soluçando. Mariana dirigiu em alta velocidade para o Hospital Universitário de Maringá. Durante o trajeto, ligou para o Dr. Paulo Mendes, um médico geriatra, amigo da família, que havia cuidado do pai dela anos atrás. Dr. Paulo, preciso de você urgente. Minha mãe, ela foi torturada. Desnutrição severa, possível hipotermia, desidratação. Estou levando ela para o hospital agora. Meu Deus, estou indo. Vou te encontrar na emergência. Na emergência, uma equipe já estava esperando. Dr. Paulo tinha ligado na frente e preparado tudo. Elvira foi colocada em uma maca e levada imediatamente para atendimento prioritário. Mariana segurou a mão da mãe até o último momento, antes das portas do centro cirúrgico se fecharem. Eu te amo, mãe. Você vai ficar bem. Eu prometo. Elvira sorriu fracamente, tocando o rosto da filha com dedos trêmulos. Eu sei, minha filha. Eu sempre soube que você viria. As portas se fecharam. Mariana desabou em uma cadeira da sala de espera e, finalmente, depois de horas de adrenalina pura, permitiu-se chorar. Fernanda sentou-se ao seu lado e segurou sua mão em silêncio. Ela vai sobreviver? Mariana perguntou com voz embargada. Ela é forte. Fernanda respondeu suavemente. Ela aguentou tudo isso. Ela vai aguentar mais um pouco. 3 horas depois, Dr. Paulo saiu da sala de atendimento. Seu rosto estava sério, mas não devastado. Ela está estável. Colocamos soro, iniciamos alimentação por sonda para reintrodução gradual de nutrientes. A hipotermia foi corrigida. Ela está descansando agora. Vai sobreviver? Sim, mas Mariana foi por muito pouco. Mais uma semana naquelas condições e ela não teria resistido. Desnutrição em idosos é extremamente grave. O corpo dela estava começando a consumir os próprios músculos. Ela perdeu quase 40% do peso corporal. Mariana cobriu o rosto com as mãos. Meu irmão fez isso. Meu próprio irmão. Dr. Paulo sentou-se ao lado dela. Eu sei que é difícil processar, mas agora sua mãe precisa de você forte. Precisamos registrar boletim de ocorrência. Isso é crime grave, Mariana. Tortura de idoso, tentativa de homicídio qualificado. Eu sei. Eu vou fazer isso. Tenho todas as provas. E tem mais uma coisa. Dr. Paulo hesitou. Sua mãe me contou enquanto fazíamos os primeiros atendimentos. Ela está lúcida, apesar de tudo. E disse que seu irmão estava pressionando ela para assinar uma procuração que daria a ele poder total sobre os bens dela, inclusive para vender a casa sem consulta. Mariana sentiu o sangue gelar. Ela assinou? Não, ela se recusou. Por isso ele aumentou a pressão. Esse filho da puta! Mariana levantou-se. Onde posso registrar o boletim de ocorrência? Tem uma delegacia especializada em crimes contra idosos em Maringá. Eu posso te acompanhar se quiser. Quero. Eles foram juntos. A delegacia, Mariana contou tudo.
Mostrou as mensagens que Amanda havia enviado, os comprovantes de pagamento que ela conseguiu imprimir antes de sair da casa de repouso. O delegado, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos, ouvia com expressão cada vez mais sombria. Isso é gravíssimo, ele disse finalmente. Temos aqui tortura de idoso, cárcere privado, tentativa de estelionato, tentativa de homicídio qualificado. Vou expedir mandado de prisão imediatamente. Obrigada. Onde seu irmão mora? Tem um apartamento no centro de Maringá. Posso dar o endereço. 3 horas depois, Rodrigo Costa foi preso em seu apartamento. Ele estava no sofá, assistindo televisão, quando a polícia arrombou a porta. Nem teve tempo de apagar as provas. Seu computador estava aberto com a planilha financeira, mostrando os pagamentos para Amanda. 50 mil reais em transferências fracionadas e mais 10 mil em espera, programados para serem transferidos na semana seguinte. Mariana recebeu a notícia por telefone enquanto ainda estava no hospital, ao lado do leito onde a mãe dormia, conectada a soros e monitores. Prendemos seu irmão, o delegado informou, e encontramos mais coisas. Ele estava planejando forçar sua mãe a um asilo público em outra cidade, caso ela não cedesse nas próximas semanas. Um lugar com condições péssimas. Temos mensagens dele negociando vaga. Mariana fechou os olhos. Obrigada, delegado. Tem mais uma coisa. Amanda Silveira se apresentou na delegacia 1 hora atrás e confessou tudo. Ela vai colaborar com a investigação em troca de redução de pena. Estava apavorada. Ela deveria estar. Mariana desligou e olhou para a mãe dormindo. Elvira parecia tão pequena naquela cama de hospital, envolta em cobertores, com o cabelo recém-lavado, pelas enfermeiras espalhado no travesseiro. Mas ela estava viva, respirando, a salvo. 3 dias depois, Elvira acordou totalmente consciente pela primeira vez. Mariana estava ao lado, lendo um livro, quando ouviu a voz fraca. Mari? Ela largou o livro e segurou a mão da mãe. Elvira piscou várias vezes, olhando ao redor do quarto de hospital. Eu... estou viva? Está. Você está segura agora. E o Rodrigo? Mariana hesitou. Ele foi preso por tudo o que fez com você. Elvira ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo lentamente pelos cantos dos olhos. Meu filho, meu próprio filho. Eu sei, mãe. Eu sei. Ele me mataria por dinheiro. Não era pergunta, era constatação. Sim, ele ia. Elvira apertou a mão da filha com força surpreendente para alguém tão fraco. Obrigada por me salvar. Você é minha mãe. Eu sempre vou te salvar. A recuperação foi lenta. Elvira ficou internada por 3 semanas. Fisioterapia diária para recuperar a massa muscular. Reintrodução gradual de alimentos sólidos. Terapia psicológica para lidar com o trauma. Doutor Paulo visitava todos os dias, monitorando cada aspecto da recuperação. Ela é forte, ele dizia para Mariana. Poucos idosos sobreviveriam ao que ela passou. Sua mãe é guerreira. Durante esse tempo, o caso ganhou repercussão. A imprensa local descobriu a história. Filho tortura mãe idosa para forçar venda de imóvel. Foi manchete do Jornal de Maringá. Depois, jornais de Curitiba pegaram a história. Depois, programas nacionais. Rodrigo foi indiciado formalmente por tortura qualificada, tentativa de homicídio, cárcere privado e estelionato. Amanda também foi indiciada como cúmplice, mas recebeu pena reduzida por ter colaborado com as investigações. Mariana pediu demissão do hospital em Curitiba e se mudou temporariamente para cuidar da mãe. Alugou um apartamento pequeno próximo ao hospital. Quando Elvira finalmente recebeu alta, estava 30 quilos mais leve do que antes, mas viva. Caminhava com bengala, precisava de acompanhamento constante, mas estava viva. No dia em que deixaram o hospital, Elvira pediu para ir até a casa antiga da família, a casa que Rodrigo queria vender. Mariana dirigiu até lá em silêncio.
A casa estava exatamente como Elvira havia deixado. 3 quartos, quintal com a jabuticabeira, a sala com a máquina de costura coberta por um lençol. Elvira caminhou lentamente por cada cômodo, tocando as paredes, as portas, os móveis. Ele ia vender tudo isso, ela disse finalmente, voz trêmula. Ia apagar 50 anos de memórias, por dinheiro. Não vai mais, mãe. A casa é sua, sempre foi. Elvira sentou-se na poltrona velha da sala, aquela onde o pai de Mariana costumava ler jornal aos domingos. Tocou o colar de pérolas que ainda usava no pescoço, aquele presente simples de 50 anos atrás. Sabe o que eu percebi? Ela disse. Rodrigo sempre foi ganancioso, desde criança. Eu achava que era só ambição saudável, sabe? Querer crescer, querer mais. Mas eu deveria ter ensinado melhor, deveria ter mostrado que tem coisas que não têm preço. Não é sua culpa, mãe. Não totalmente, mas um pouco é. Elvira olhou para a filha com olhos cansados, mas sábios. Eu mimei ele depois que seu pai morreu. Deixei ele fugir de responsabilidades porque tinha pena. E fui dura com você porque sabia que você era forte. E olha no que deu. Mãe, não, deixa eu falar. Elvira respirou fundo. Eu errei como mãe de um filho, mas acertei como mãe de uma filha. E agora preciso decidir o que fazer com o resto da minha vida. O que você quer fazer? Elvira ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a jabuticabeira no quintal. Quero vender a casa. Mariana se assustou. O quê? Quero vender, mas não para dividir o dinheiro com Rodrigo. Ele não vai ver 1 centavo. Quero vender e usar o dinheiro para criar uma casa de repouso de verdade. Um lugar onde idosos sejam tratados com dignidade. Onde ninguém que eu passei. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Tem certeza? Absoluta. Essas paredes guardam memórias lindas, mas memórias não precisam de paredes para existir. Elas existem aqui. Elvira tocou o próprio peito. E agora quero criar memórias novas. Memórias de ajudar pessoas, de transformar dor em propósito. 3 meses depois, a casa foi vendida por R$ 480 mil. Mariana cuidou de toda a burocracia. Rodrigo tentou contestar judicialmente, mas foi negado. Ele havia perdido todos os direitos sobre os bens da mãe após a condenação criminal. Com o dinheiro da venda, mais doações de pessoas comovidas pela história, Elvira e Mariana criaram o Centro de Acolhimento Elvira Costa. Não era uma casa de repouso tradicional. Era um lugar para idosos que haviam sido negligenciados, abandonados ou maltratados por suas famílias. O centro foi inaugurado em uma casa ampla alugada, com 10 quartos, jardim com árvores frutíferas, sala comunitária, biblioteca. A equipe foi cuidadosamente selecionada. Fernanda foi contratada como coordenadora de enfermagem com salário digno. Ninguém aqui vai negligenciar ninguém por dinheiro. Elvira disse no dia da inauguração, falando para a equipe reunida. Porque eu sei como é ser tratada como objeto. E juro pela memória do meu falecido marido que isso nunca vai acontecer sob este teto. O primeiro residente foi o Sr. Antônio, um homem de 82 anos que havia sido abandonado pelo filho em um asilo público. Depois veio Dona Maria, depois seu Pedro. Em 6 meses o centro estava com capacidade máxima. Elvira morava lá também em um dos quartos, não como proprietária, mas como residente e gestora. Fazia questão de participar de tudo. Preparação de refeições, atividades recreativas, conversas noturnas. Somos uma família, ela dizia aos residentes. Uma família que escolhemos ser, porque família verdadeira não abandona, não negligencia, não vende. Mariana visitava todo fim de semana, dirigindo de Curitiba, onde havia conseguido emprego em outro hospital. Toda vez que chegava, encontrava a mãe mais forte, mais feliz, mais viva do que nunca. 1 ano depois da prisão, houve o julgamento. Rodrigo foi condenado a 12 anos de prisão por tortura qualificada, tentativa de homicídio e outros crimes. Amanda recebeu 4 anos,
mas com pena convertida em serviços comunitários devido à colaboração. Mariana e Elvira foram ao tribunal no dia da sentença. Quando Rodrigo foi levado algemado pela polícia, ele olhou para a mãe uma última vez. Havia remorso naqueles olhos? Vergonha? Mariana não conseguiu decifrar. Elvira apenas o encarou em silêncio, tocando o colar de pérolas. E depois se virou e saiu do tribunal com a cabeça erguida. Você não quer falar com ele? Mariana perguntou depois no carro. Não tenho nada a dizer. Ele escolheu dinheiro sobre amor. Agora vai viver com essa escolha pelos próximos 12 anos. Talvez aprenda alguma coisa, talvez não. Mas isso não é mais problema meu. 2 anos depois, o Centro Elvira Costa era referência nacional em cuidados para idosos vítimas de negligência familiar. Havia lista de espera. Doações chegavam de todo o país. Outras cidades queriam replicar o modelo. Elvira, agora com 77 anos, havia se tornado uma ativista conhecida pelos direitos dos idosos. Dava palestras, participava de comissões governamentais, era consultada para a criação de leis de proteção. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto Mariana visitava como sempre, Elvira estava sentada na varanda do centro, lendo cartas. Dezenas de cartas que chegavam toda semana de pessoas agradecendo, de famílias se desculpando, de idosos pedindo ajuda. Uma carta em particular chamou sua atenção. Era da prisão estadual de Maringá. Remetente, Rodrigo Costa. Mariana viu a mãe abrir a carta com mãos hesitantes. Leu em silêncio por vários minutos. Depois, com lágrimas nos olhos, entregou para a filha. Você deveria ler. Mariana pegou a carta com mãos hesitantes. Abriu. A caligrafia era irregular, como se escrita com tremor. Mãe, não sei se você vai ler isso, não sei se deveria, mas preciso escrever. Estou na prisão há 1 ano. Trabalho na biblioteca, ajudo outros presos a escrever cartas para suas famílias. Irônico, né? Eu que destruí minha própria família, ajudando outros a reconstruir as delas. Vi a reportagem sobre o centro, sobre o que você e a Mari fizeram, sobre como transformaram aquela casa em lugar de amor. E chorei por horas. Não estou pedindo perdão, não mereço, mas quero que saiba. Estou usando estes anos para tentar me tornar o filho que você merecia ter. Estou fazendo terapia, estudando, tentando entender onde perdi meu caminho. Quando sair daqui a 9 anos, não vou procurar vocês. Não vou pedir para voltar. Vou apenas tentar ser útil ao mundo de alguma forma. Talvez trabalhar com idosos também. Tentar compensar, mesmo sabendo que não há compensação possível. Te amo. Sempre amei. Só esqueci o que amor significa. Rodrigo. Mariana terminou de ler com lágrimas nos olhos. Entregou a carta de volta para a mãe. Você vai responder? Elvira ficou em silêncio por um longo momento, acariciando o colar de pérolas pensativamente. Vou, mas não para perdoar, para dizer que estou viva, que sou feliz e que, se ele realmente mudar, talvez um dia possamos conversar. Mas isso é um se muito grande. É sua decisão, mãe, e eu vou apoiar qualquer que seja. Eu sei, filha, por isso te amo tanto. Elas ficaram ali na varanda, mãe e filha, observando os outros idosos rindo e conversando. O senhor Antônio estava ensinando Dona Maria a jogar dominó. Seu Pedro tocava violão enquanto Dona Conceição cantava. Fernanda trouxe suco para todos e sentou-se no chão para ouvir as histórias. Sabe o que percebi? Elvira disse de repente. Sofri, quase morri, perdi um filho, mas encontrei propósito, encontrei missão e encontrei família verdadeira. Ela apontou para as pessoas ao redor. Cada um deles tem uma história de dor, de abandono, de traição familiar, mas estão aqui vivos, sorrindo, reconstruindo, porque família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Mariana olhou para a mãe e viu não uma vítima, mas uma sobrevivente, uma guerreira,
Uma mulher que transformou trauma em missão, dor em amor, tragédia em propósito. Você é incrível, mãe. Eu sou humana e aprendi que isso é suficiente. Elvira sorriu e tocou o rosto da filha com carinho. Obrigada por me salvar e obrigada por me mostrar que vidas reconstruídas podem ser ainda mais bonitas que vidas perfeitas. Naquela tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, Mariana fotografou a cena. Sua mãe, cercada de idosos, todos rindo de alguma piada que seu Pedro tinha contado, com o colar de pérolas simples reluzindo no pescoço. Um colar que valia mais que qualquer herança porque representava amor verdadeiro. Amor que sobrevive, amor que transforma, amor que escolhe ficar. Ela postou a foto nas redes sociais do centro com uma legenda simples. Há 1 ano, minha mãe foi torturada por ganância. Hoje, ela comanda um centro que salvou 23 vidas, porque o melhor da humanidade não é nunca cair. É escolher levantar e ajudar outros a levantar também. Família não é sangue, é escolha. E nós escolhemos o amor todo santo dia. A postagem viralizou. Milhares de compartilhamentos. Centenas de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias, oferecendo doações, pedindo para abrir centros similares em outras cidades. 3 meses depois, inauguraram o 2º centro Elvira Costa e depois mais um em Londrina. Depois, em Cascavel. O movimento cresceu e Elvira, aos 7 anos, com bengala e colar de pérolas, viajava pelo país contando sua história. Não como vítima, mas como exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher bondade sobre vingança, amor sobre ódio, construção sobre destruição. 5 anos após o julgamento, em uma cerimônia no Congresso Nacional, Elvira recebeu uma homenagem oficial por sua contribuição à proteção de idosos no Brasil. Ela subiu ao púlpito com dignidade, cabelos brancos impecavelmente penteados, vestido simples mas elegante, e o eterno colar de pérolas. Não sou heroína, ela disse ao microfone, voz firme ecoando pelo plenário lotado. Sou sobrevivente e aprendi que sobreviver não basta. Precisamos transformar, precisamos usar nossa dor para diminuir a dor alheia. Cada um de nós tem cicatrizes. A pergunta não é se vamos sofrer. A pergunta é, o que vamos fazer com esse sofrimento? Ela fez uma pausa, olhando para a plateia. Meu filho me machucou por ganância. Mas eu escolhi transformar essa ganância essa dor em propósito. E hoje, 117 idosos estão vivos e dignos, porque escolhemos amor sobre ódio. Porque escolhemos construir sobre as ruínas. Aplausos ensurdecedores encheram o plenário. Mariana estava na primeira fileira, chorando de orgulho. Fernanda estava ao seu lado, também em lágrimas. Dr. Paulo, agora com 66 anos, mas ainda atuante, sorria com satisfação. E em algum lugar, em uma cela de prisão, Rodrigo assistia tudo pela televisão. Chorava também. Não de autopiedade, mas de reconhecimento que perdeu, do que destruiu, do longo caminho que ainda teria que percorrer para talvez um dia ser digno de olhar nos olhos da mãe novamente. Mas essa era a história dele para escrever. A história de Elvira já estava escrita, e era uma história de dor transformada em amor, de crueldade transformada em bondade, de quase morte transformada em vida abundante. Era uma história que provava todos os dias uma verdade simples mas poderosa. Amor verdadeiro não abandona, não negligencia, não vende, não negocia. Amor verdadeiro escolhe ficar, escolhe proteger, escolhe dignificar. E nenhuma herança material, nenhuma quantia em dinheiro, nenhuma casa ou propriedade vale mais do que isso. Vale mais do que dignidade humana. Vale mais do que família verdadeira. Vale mais do que amor que escolhe ficar.